porque fala forte ao nosso coração. Pastor Edson me ligou hoje à tarde, eram já umas 3h30 da tarde, ele estava vindo de Anápolis, e quando chegou aqui em Brasília, ele esqueceu a pasta dele com todas as chaves lá em Anápolis. Então ele veio em Brasília, voltou em Anápolis, já voltou para cá, está lá pro lado do Jardim Botânico, né? E está dando um pouquinho de microfone. Amém? Ah, tá, tirar a máscara aqui, obrigado. Está dando só um pouquinho de microfone. Isso, se o irmão puder só baixar um pouquinho, acho que está dando retorno. Isso, amém. Glória a Deus, ficou bom, ficou melhor. Então eu falei, mesmo no mês de férias, né? Ele está nas férias dele em janeiro, mas preocupado com a igreja. Falou, pastor André, avisa lá para o povo, prega lá, fala para o Jacques que você vai pregar hoje, o Jacques vai te receber lá, dá um abraço na igreja, diz que eu estou orando, né? E eu fico com o coração renovado, né? De ver o desejo pastoral, a vida pastoral, de ver a igreja em movimento, o desejo dele, desse novo trabalho que ele está plantando ali no Altiplano. Me convidou para estar junto ali nessa plantação dessa igreja. Ele recebeu uma oferta de uma pessoa, e vocês sabem que o pastor Edson, ele faz milagre com pouca coisa, né? Então recebeu uma oferta, já colocou as luzes todas lá, está empolgado. E eu fico vendo que a palavra de Jesus, quando diz que os campos estão brancos, né, o que falta é trabalhador, é verdade. Estamos numa região com mais de 200 mil pessoas, tem apenas 4 ou 5 igrejas. Estamos começando, e a empolgação e o fervor do coração do pastor em ver essa obra dando início ali, né? Que dia que a gente vai inaugurar? E eu fico feliz, e isso me anima também, e estou animado em ver o progresso dessa obra ali. E ele dando o parecer, falou, olha, a pastora Márcia lá no Valparaíso deu trouxe um relatório que batizou não sei quantas almas. Fala para o povo lá na Asa Sul que nós vamos batizar gente esse ano, tem que ganhar gente, tem que batizar gente, tem que evangelizar. Isso é algo que nos alegra o coração, de ver que a igreja continua no coração do pastor, sendo essa igreja não só para alimentar os que já estão salvos pela graça do Senhor, mas de ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor, é o desejo, mesmo em férias. Então eu deixo esse abraço, porque ele me pediu, né? Avisa para o povo que eu vou estar lá, por isso eu não vou, mesmo não precisando, sendo o mês de férias dele. Irmãos, eu queria trazer uma mensagem rápida, porque foi uma bronca que ele me deu. Ele falou, rapidinho, apenas 20 minutinhos, 25 minutos, e você prega rápido, porque o pregador que prega rápido, ele prega muito. Quem prega demorado, nunca mais volta a pregar lá nas Asa. Então, eu quero ser obediente. Vamos abrir aí Mateus capítulo 16, por favor, irmãos amados. Mateus 16, eu quero trazer uma palavra curta, mas uma palavra que tem sido muito falada ao nosso coração, ao meu coração. Eu falei com vocês, Mateus 16, é isso? Errei, Lucas 16. Vamos ver o Evangelho de São Lucas. É melhor para nós meditarmos Lucas capítulo 16, e aí nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor fala tão ricamente ao nosso coração. E eu quero falar com vocês esta noite sobre essa questão uma vez eu até brinquei com o pastor Jacques, falando, né, engraçado que Pedro dá uma bola dentro, e logo depois Pedro dá uma bola fora, né? Ele diz algo acerca do Senhor, e logo depois, então, ele dá uma bola fora, né? Jesus pergunta para Pedro, Pedro, o que diz os homens que eu sou? Vocês lembram desse texto? Quem lembra? Né? Quem estiver assistindo pela internet. Pedro, o que diz, né? Não perguntou para Pedro diretamente, mas estava com os discípulos, o que diz os homens que eu sou? E aí Pedro falou o quê? Senhor, tu és o Cristo, né? Alguns dizem que é Elias, mas tu és o Cristo. Pedro, não foi homem que te revelou, não foi palavra que te revelou, não foi livro que te revelou, foi o Pai que te revelou isso. Parabéns, Pedro, você é Pedro, tu és uma bênção sobre você. Foi quando Jesus deu a palavra que sobre ti, né? Você és Pedro, você é pedra, e Jesus dá aquela palavra profética para ele. Mas no mesmo capítulo, um pouquinho depois, Pedro dá uma bola fora, né? Eu até brinquei, dizendo assim, no futebol, quando a gente faz uma jogada bonita, a gente tem que pedir para sair, porque depois a gente vai fazer uma jogada feia, né? Então, assim, geralmente, toda regra tem exceção. Então, deu uma bola dentro, pede para sair, para você não dar a bola fora, porque logo depois Pedro dá uma bola fora. Jesus falou, ó, me convém sofrer, padecer sofrimento, e eu vou ser crucificado, vou para Jerusalém. Pedro falou, Senhor, não vai. E Jesus dá uma palavra muito forte para Pedro, dizendo, arreda-te de mim, né? Sai de mim, Satanás. Aparta-te de mim, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, dá uma bola dentro, logo depois,
dá a bola fora. E interessante que aí continua o discipulado de Jesus com Pedro, e Jesus vira para ele e diz: Pedro, de verdade, quando você se converter, né, palavra dura, Senhor, estou andando contigo há tanto tempo, ainda não sou convertido, poderia pensar ele, conjecturando, mas quando você se converter, Pedro, você vai ser mais dócil, vai apacentar os seus irmãos, vai andar com eles. E aí logo depois, então, Cristo vira para Pedro e diz: olha, Pedro, eu vou te dar uma palavra dura, mas vou te dizer, você era jovem, você decidia a sua vida, mas vai chegar um tempo em que os outros decidirão por você. E você vai ser submisso a esse ponto de deixar os outros decidirem por você. E aí, pensando nessa história de Pedro, em que eu quero precisamente meditar esta noite com vocês? Os 3 evangelhos e o 4º evangelho, João, traz esse resumo sobre esse episódio, mas eu quero me ater com vocês. Eu já resumi para vocês a questão das palavras de Pedro, né? Tu és Cristo, depois, você não vai morrer, Senhor, o Senhor vai tomar conta desse domínio aqui da terra, o Senhor vai tomar conta das coisas da terra, o Senhor vai tomar este reino. Isso era o que estava na cabeça de Pedro: nós vamos dominar isso aqui, tu és popular, vamos tomar conta dessa liderança. Jesus falou: olha, você está cogitando das coisas da carne e não das coisas de Deus. Ainda não entrou, né? É aquela questão de: Senhor, me ajuda a compreender as coisas do céu. Ainda não entrou na sua cabeça o que é realmente seguir a mim, Pedro. Ainda vai acontecer. Eu resumi, e aí eu quero chegar no ponto final com vocês. Mateus diz, Marcos diz, Lucas diz, mas assim, desculpe eu ter falado Lucas, porque eu tenho que ser um pouquinho mais apressado, eu queria meditar um pouco mais, mas nós vamos correr. Então vai para João, que aí nós já vamos para a mensagem onde eu quero colocar. Depois vocês leem em casa esse capítulo de Lucas e vai vendo a história, mas vamos para João capítulo 21, e eu quero chegar onde verdadeiramente a mensagem de hoje pode falar ao nosso coração. João capítulo 21, e aqui eu entrego para vocês isso que eu consigo entender das palavras de Cristo. Fiz essa introdução, quero que fique entendido o coração de vocês, onde ele quer chegar. Pedro, você ainda é carnal, Pedro, você ainda é humano, Pedro, você ainda cogita das coisas da carne, mas eu quero te levar a ser uma pessoa que compreende as coisas do alto. O que seria compreender as coisas do alto? E por que eu quero chegar nisso? Porque às vezes achamos que compreender as coisas de Deus, e corremos atrás de compreender as coisas de Deus, e muitas vezes, irmãos, tudo que nós estamos alcançando são as coisas de verdade humanas e carnais. E nunca passa pela nossa mente, às vezes, observarmos e percebermos que a angústia, a tristeza, o vazio, a melancolia que abate a raça humana ultimamente é por causa deste vazio da compreensão das coisas de Deus. Deus nos chama para uma coisa e nós compreendemos outra, e aí nós insistimos em querermos algumas coisas nessa terra que não é o que Deus quer para nós, e começamos então a viver não um evangelho, talvez um antropogélio, né? uma coisa humana, né? De onde vem aquelas expressões: Deus, eu determino, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não aceito. Isso vem dessa estima muito alta que o homem tem de ser, dessa autoestima exagerada de ser maior do que aquilo que ele deveria ser. E aí começa a dar essa angústia, começa a dar esse desespero. Os outros têm e eu não tenho. Porque, irmão, o evangelho de verdade, ele vai totalmente na contramão do que o mundo apresenta para você e para mim. A pandemia que nós estamos vivendo é terrível, Meu pai tem 80 anos de idade, eu fico morrendo de medo e tomo todos os cuidados. Minha mãe idosa, a nossa igreja, como nós pastores, gostaríamos que a igreja estivesse funcionando normalmente, né? A gente não tem condições de estar juntando. Mas, irmãos, se nós observarmos a história, tivemos a pandemia da varíola, tivemos a pandemia da gripe espanhola, tivemos a pandemia no século XIX, agora, 1930, que veio a vacina contra esse problema da varíola. A gripe espanhola eram 450 milhões de pessoas na terra, ela varreu 300 milhões de pessoas da face da terra. Passamos por pandemias, e aí às vezes a gente fica pensando assim: nossa, acabou. Não, irmãos. Deus continua no controle de todas as coisas. O problema é que começamos a nos desesperar, porque de verdade, entendam isso, eu entendo também, eu abro meu coração, de verdade, estamos totalmente apegados a essa terra. Não tem jeito. Queremos viver muito mesmo e não pensamos no porvir. Queremos de verdade a vaidade dessa terra. Essa é a verdade do coração do ser humano. E a igreja está aí para anunciar isto ao homem. Irmãos, o salário do pecado é a
morte. O que eu e você merecíamos é a morte, já que a graça veio e nos deu vida, então que possamos dar esta vida a Ele. É assim que o crente tem que pensar. O que eu merecia era a morte de verdade, era a aniquilação. Já que a graça veio, então que esta graça me faça compreender e ter os olhos abertos para eu viver para Ele. Agora, pastor, você vive isso? Tento. Mas constantemente meu coração, às vezes, vem o desejo de coisas. Principalmente nós que temos filhos pequenos, nós temos um desejo grande de ter dinheiro, né, para dar o melhor para as crianças. Às vezes, às vezes eu fico pensando por que Paulo não quis casar. Porque é tão difícil, irmão, dizer não para o filho, para a esposa. Né? Eu, por exemplo, que não tenho problema em dizer isso, que amo a minha esposa, temos 18 anos de casado, eu sou apaixonado por ela mesmo, sou babo por ela até hoje. Espero que ela babe por mim também, não sei, ela diz que baba, mas eu acredito de coração e confio de coração. Mas assim, eu só tenho de verdade olhos para ela para mim. Eu fico vendo assim, Senhor, eu quero dar o melhor. Às vezes a gente não tem para dar o melhor. E aí o coração nosso quer correr atrás das coisas do mundo para termos o melhor, um melhor carro, uma melhor viagem, um melhor conforto. Por quê? Comparação com as coisas que o mundo também quer dar. E aí eu estava ontem, acabou a luz lá em casa, teve uma chuva e nós fomos dormir mais cedo. E minha filha ganhou uma plaquinha de LED, viu, pastor Jacques? Muito interessante, pastor Ademir. É um LED, a pilha, que você, quando acaba a luz, você põe sobre a página do livro, dá para você ler. Ele é a pilha. Eu falei, não tem nada para fazer, então vamos ler. E eu fui ler as Confissões de Tomás de Campos, né? Tomás Campos, um padre, imitação de Cristo. Meu irmão, e aquilo eu fui lendo para eles. Falei, papai, mas é isso mesmo? Eu falei, é. E quando Campos fala, desejai o sofrimento ardente, pois o sofrimento te aproxima de Deus. Quando Deus te mandares o sofrimento, alegra-te do Senhor, pois convém servir a Deus com muita aflição. Como que a gente vai pregar isso nos dias de hoje, irmão? Como é que a gente vai pregar para o povo que Deus permite? Aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e me siga. É até antiquadro nos dias de hoje, porque, pastor, o povo já está sofrendo. Você vem falar de sofrimento, irmão, vem falar da Bíblia. Vem falar do que Jesus falou para os discípulos. Vem falar do que Jesus disse, olha, tome a sua cruz e me siga. Que Deus vai curar, que Deus pode curar, pode, vai curar, Ele continuará curando. Mas assim, irmãos, de verdade, que aquilo que Deus está permitindo vir sobre a sua vida e sobre a minha vida, que nós possamos ter os olhos abertos e a compreensão de entendermos que mesmo em meio ao sofrimento Ele nos dá graça. E eu peço a Deus, Senhor, de verdade que aquela Tua palavra cumpra. Deus não dá nada acima do que você pode suportar. Ontem, minha esposa teve 30 dias de férias, resumindo, e nós não tivemos condições de viajar, então nós passamos o final de semana em Goiânia. Chegamos lá na sexta, ficamos até domingo, e aí eu peguei não sei o que foi, não foi infecção intestinal, não foi, eu sei que eu peguei uma dor estomacal, que eu fiquei dentro do quarto, não pude fazer nada. E aí eu falei, Senhor, eu preparei, viagem cara, não tinha condições, estamos num tempo de plantação de igreja nova, transição de membresia, as entradas caíram drasticamente, eu deixei o emprego já há tanto tempo fora para poder dedicar esse momento. Pai, por quê? E aí passei, quando eu vi, ela também, uma virose, meus meninos virosos, voltamos, uma semana difícil, agora que está passando. Aí eu fui saber que tem um monte de gente pegando essa virose, uma coisa na barriga. Eu falei, Senhor, mas por que isso? E aí Deus me levou a meditar nesta palavra, falando, olha, se eu não sei o que está acontecendo, que Deus me dê a compreensão pelos olhos espirituais de entender que Ele está no controle de todos os momentos. Ontem, por exemplo, a igreja local lá precisava de R$ 1.300 para o pagamento de uma das faturas. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está no projeto desse trabalho, eu não vou ligar pedindo esse dinheiro para ninguém. Em nome de Jesus, Pai, eu já estou aflito, já estou angustiado, já estou preocupado, me ajuda nessa situação. Se eu tenho que passar por esse sofrimento, de estar nessa angústia, de ter que pedir, fala comigo. Aí hoje minha esposa liga, umas 2h30 da tarde, falou que uma irmã ligou para ela dizendo que daria
depositando um dinheiro na igreja de uma oferta que ela teria de exatamente R$ 1.350. Então, assim, irmãos, você acha que Deus não está olhando, não está vendo, não está observando as coisas? Agora, não vem aquela coisa que, quando a gente determina, vem segundo a vontade dEle, para a compreensão de que nós temos que estar totalmente devotados a Ele. Então eu quero meditar nisso aqui com vocês, e aqui nós vamos entender, porque essa palavra ela serve para mim e serve para você. Amém? Quem quer seguir a mim, tome a cruz, negue-se a si mesmo e siga. O problema da humanidade é esse si mesmo, tá? Sou eu e você. Negue-se a você mesmo. Essa é a grande dificuldade de você e eu, como cristão. Esse é o grande desafio dos cristãos, eu e o seu, conseguir negar a nós mesmos. Porque o nós mesmos quer vaidade, o nós mesmos quer conforto, o nós mesmos quer luxo, o nós mesmos quer aparecer. Negue-se a esse nós mesmos. E interessante, irmãos, que quanto menos você aparece para a população, mais você aparece para Deus. Quanto mais famoso diante dos homens, menor você é diante de Deus. E é desse jeito mesmo. E demorou muito tempo para eu entender isso dentro do cristianismo. E eu observo, andando e vivendo com pessoas piedosas, pessoas que realmente vivem uma vida piedosa, eu percebo que quanto mais maduro espiritualmente eu e você formos, menos bajulação e riqueza do mundo nós vamos querer. Pode ter certeza disso. Quanto mais bajulação, vaidade, mostra, quanto mais exposição, menor é a vida espiritual da pessoa. E podem observar uma coisa, toda regra tem exceção, mas observe uma coisa, toda pessoa muito famosa tem muito exposta, toda pessoa que gosta de exposição tem dificuldade de relacionamentos interpessoais. Toda pessoa que sai dessa autopromoção são pessoas fáceis de conviver e de se relacionar. Podem começar a observar isso na vida de vocês. Podem começar a observar. Por isso que as pessoas se frustram com os atores. Com os famosos do futebol. Eu conheci fulano, foi tão arrogante. Todos que gostam de autopromoção. Todo mundo que gosta de autopromoção. É porque é pequenininho espiritualmente. E vou dizer, irmãos, aos 25 anos eu terminei o seminário, eu estava numa igreja, nossa igreja estava indo para uma construção de um templo de 10 mil pessoas, eu achava que aquilo era cristão, quanto mais gente era melhor. Deus me levou a aprender tanto contra esta vaidade humana, que eu me lembro que uma vez eu trouxe um pregador, e conto isso com total, não preciso citar nome, o pastor conhece isso, e ele até ri. Eu tinha 25 anos de idade, mais ou menos, e eu trouxe um pregador famoso, né? Eu estava iniciando o trabalho, a igreja crescendo, e eu fui tomar um café da manhã com esse pregador, e ele disse para mim, olha, com 25 anos, hoje eu estou com 40, 15 anos atrás, ele disse, olha, você tem tudo para ser o próximo mentiroso da nossa geração. Palavra dura. Falei, por quê? Você é novo, você fala bem, você é jovem, começa a mentir, põe um programa de televisão, começa a inventar história, falar que Deus está falando, rapidinho vai encher, você vai ficar conhecido, famoso, mas você vai ser pequenininho diante de Deus. E eu fui descobrindo, irmãos, por que as pessoas são levadas a essa vaidade da autopromoção? É exatamente porque não conseguem o negue-se a si mesmo. O si mesmo está muito vivo para elas conseguirem o negue-se a si mesmo. E durante esses 15 anos, tudo que Jesus tem feito na minha vida é me levar a este negue-se a si mesmo. Irmãos, eu tinha tudo para querer a vaidade do si mesmo. Estou dizendo isso aqui abrindo meu coração. Eu tinha tudo para querer a vaidade do si mesmo. Minha avó era uma mulher muito rica, minha avó era uma mulher que tinha muita posse. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fui um jovem que dei muito trabalho em Brasília, fui um jovem que me arrastei por esse caminho mundano, sei o que é o mundo e sei o que é a transformação em Cristo, mas como Deus tratou a minha vida nessa questão da vaidade e das questões da autopromoção. Quanto mais você desaparecer das redes sociais, maior será a sua espiritualidade. Irmãos, eu não tenho medo de dizer isso.
Pode ter a comunicação que isso é bom para alcançar pessoas, está sendo gravado, vai para que pessoas sejam salvas, mas eu não estou nem aí para número de seguidores, digo isso de coração aberto para vocês, não estou nem aí para número de pessoas. Quanto maior dependência de clique, maior dependência de exposição, menor é a sua vida de cruz e maior é o seu a si mesmo. Esse si mesmo vai crescendo e você vai tendo necessidade da aparição. Vamos lá, capítulo 21, aqui na hora que Pedro aparece, versículo de número 15. Diz assim o versículo de número 15. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O que Pedro respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Volta a sua atenção para cá, eu já estou indo para a conclusão. Só uma meditação rápida. Pedro tem a grande revelação. Pedro aparece para Cristo. Pedro chega diante do Senhor e diz: tu és o Cristo. Tem aquela revelação. O Senhor fala para ele que ele foi abençoado com a revelação. Logo depois ele cogita para Jesus não ir para a cruz. Porque o coração de Pedro, dos discípulos, ainda era um coração voltado para o si mesmo, para as coisas da terra. Eles queriam esta liderança. Por isso que toda vez que Jesus chegava diante das multidões, Jesus saía fora daquilo. Jesus era uma pessoa que tinha tamanha comunhão com o Pai, que quando estava na hora das multidões, ele pregava, mas ele saía das multidões. Porque em todo ajuntamento, o si mesmo quer crescer. Em todo ajuntamento, você faz de conta que você é quem você quiser ser. Mas Deus sabe quem você é quando a porta do quarto está fechada e você está em secreto com teu Pai. É ali que Deus sabe quem é o André, é ali que Deus sabe quem é você, quem sou eu e você. No ajuntamento, nós fazemos de conta que somos tudo. Por isso que essa vaidade do si mesmo, às vezes engana o grande ajuntamento. Jesus saía do ajuntamento. E ele chama os discípulos e fala: olha, vamos sair, esse povo só quer comer. E aí, Cristo fala para Pedro: você vai se converter ainda, Pedro, e você vai me negar. Pedro fala: jamais, Senhor. E Jesus não discute com ele. Pedro então nega Jesus, vocês lembram disso? O galo canta, ele nega. Jesus vai embora, morre na cruz, ressuscita o terceiro dia. Judas suicida. Pedro, muito triste, angustiado, falou: minha vida já era. Jesus aparece para ele nessa hora. Ele está pescando com os demais discípulos, um deles era o próprio João que escreveu este livro. E então eles fazem aquela pesca, Jesus manda eles puxar a rede, eles puxam. Jesus chega na ponta da praia, come com eles. Eles veem que é o mestre, não tem coragem de perguntar, mas veem que é o mestre. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Varão, faz um favor para mim, fica aqui só para a gente fazer uma exposição aqui para o povo entender o que é que Jesus fez. Vem cá, eu não tenho corona, nem você tem, então estamos bem aqui, não estamos sendo imprudentes em nada. Presta atenção numa coisa, irmãos. Pedro, você vai fazer uma coisa aqui. Amém? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Segunda vez, na terceira, Jesus insiste. Pedro fica impaciente, como o irmão fez agora. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Nessa terceira vez, é como se as escamas dos olhos de Pedro caíssem. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre compreender a palavra de Deus? É isso que todos nós precisamos fazer. Lembra quando Jesus disse assim: olha, eu ceguei o entendimento dos sábios e dei entendimentos aos simples? É isso. Irmão, você pode ser o mais sábio do mundo, você pode ser o maior cientista de todos. Se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não entende nada espiritual, nada. Sabe por quê? Só pode entender as coisas do alto quem é nascido do alto. Por isso que vós estáis mortos nos seus delitos e morto não decide o que quer, está morto. Nós estamos mortos. Se o Espírito Santo não abrir nossos olhos, não compreenderemos nada acerca da vida e da palavra. É pura vaidade, tudo é correr atrás do vento. Você só vai compreender a vida, e eu só vou compreender a vida. E a vida só vai fazer sentido se Deus tirar as escamas dos olhos. E quando Deus tira as escamas dos olhos de Pedro, eu conjecturo que nessa hora Pedro fala assim, ó: Pedro, tu me amas? Ele fala assim: oh, sim. Nessa hora os olhos de Pedro abrem, e Pedro entende o seguinte, irmãos. Pedro entende o seguinte: agora eu entendo o que Cristo está dizendo. Obrigado, irmão, pela me amar, Pedro. Não, Pedro sempre teve o desejo de liderar os 12. Pedro perguntou para Cristo: Senhor, quem é o maior? O maior é aquele que serve.
Olha Jesus ensinando a pedagogia de Jesus. Olha Jesus invertendo os valores da terra com os valores do reino. Olha a contramão. Por isso que quando Jesus fala, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se esta mordomia do mundo. Entenda uma coisa, me amar não é ser líder. Me amar não é ser dono dos 12. Me amar, Pedro, não é cortar a orelha de soldado, Pedro. Senhor, eu sou valente, por você eu morro. Pedro, me amar, não, eu não pedi para você fazer nada disso. A única coisa que eu te pedi, Pedro, é se você me ama. Porque se você me ama, Pedro, basta. Sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você com esta mensagem, irmãos? Ele não quer saber quantas horas por dia você ora, no sentido de contagem de tempo. Quanto tempo você ora ou não ora, quantos livros você leu, deixou de ler, quantas bíblias você traduz, se você vem ou não vai. Jesus só quer te saber o seguinte, de mim, de você, tu me amas? Porque se você me ama, o amor é uma decisão. O amor é aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 13. O amor não é ciumento, o amor não vê seus próprios interesses, o amor não se inflama. Se você me ama, meu querido, então cuida das minhas ovelhas. Ah, pastor, então todo mundo vai ter que ser pastor? Não. Se você me ama, para de olhar para você e começa a olhar para o seu semelhante. Se você me ama, se você lê os evangelhos, você vai ver que toda a mensagem do Sermão do Monte é essa. Para de olhar para o seu umbigo e olha para o umbigo da coletividade. Para de olhar para o seu próprio bem-estar e olha para o bem-estar geral. Já perceberam? Pessoas difíceis de relacionamento são as mais egoístas que tem. As pessoas que têm dificuldade de relacionamento são aquelas que pensam no meu. Ao invés de pensar no meu, pensa no nosso. Porque a partir do momento que você começar a apacentar as minhas ovelhas, a cuidar das minhas ovelhas, o papel da igreja, do testemunho da igreja começará a manifestar-se. Vidas verão esse testemunho e é assim que a igreja começa a manifestar o evangelho e o crescimento da igreja começa a acontecer. Porque se as pessoas não verem mudança em mim e você, as pessoas não virão. As pessoas vêm para a igreja porque elas veem que eu mudei, que você mudou. Aquele que era bêbado já não bebe mais, o que era traidor já não trai mais, o que era mulherengo agora não é mais, é marido de uma só mulher, o que roubava não rouba mais. As pessoas veem transformação na nossa vida e a partir do momento que a transformação acontecer, as pessoas começam a querer vir. A única pergunta de Jesus para mim e para você esta noite é: você me ama? Porque o amor, de verdade, se fosse só um sentimento, Jesus não poderia cobrar de nós. Porque primeiro ele teria que dar o sentimento. Isso é paixão, isso é erótico, isso é carnal. O amor é quando você decide amar. Sabe por quê? A beleza da juventude vai passar com o tempo, envelheceremos. Será que o amor que tínhamos na juventude pela nossa mulher, ou a mulher pelo homem, será o mesmo na velhice? Só será se for uma decisão de amar, de permanecer junto, de querer estar com o pai dos meus filhos, com a mulher dos meus filhos, com o homem que passou pelos sofrimentos, com a mulher que passou pelos sofrimentos comigo. Se você ama a sua igreja, é uma decisão. Ah, mas estamos passando por um momento de dificuldade. Sim, mas é nesse momento é que eu vou permanecer, é que eu vou me dar, é que eu vou me doar, é que eu vou fazer. Então você decide querer amar. E o que Cristo pergunta para nós neste texto esta noite é: você me ama? E se você pode responder para o seu Senhor: eu te amo. E aí você tira o peso da sua vida em querer agradar a Jesus a todo custo pela própria condição humana, que você não vai dar conta. Jesus só está perguntando uma coisa a mim e a você: se você o ama. E se você o ama, você não precisa de ajuntamento para demonstrar que o ama. Porque no ajuntamento você levanta a mão, eu levanto a mão. Por que em casa eu não levanto? No ajuntamento eu oro fervorosamente. Por que em casa eu não oro também? No ajuntamento eu leio Bíblia. Por que em casa eu não leio? Porque só acontecerá se o meu amor por Cristo for uma decisão de saber que eu não merecia nada. Ele me deu a vida estando morto. E hoje eu dou a minha vida a Ele. Isso é um sinal de maturidade cristã. E aí, irmãos amados, eu concluo perguntando para vocês o que eu tenho perguntado para mim todas as manhãs. Deus tem sido muito bom comigo e com você. Amém? É uma bênção a vida que eu tenho em Deus. Mas eu sou bênção na vida de quem? Nisso se resume o cristianismo. Você é bênção na vida de quem?
Porque se Jesus perguntar a mim e a você, você me ama? E você disser, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo, você está sendo bênção na vida de quem? Porque se eu sou bênção na vida da minha igreja, eu contribuo, eu oro, eu zelo, eu venho, eu faço de tudo para que ela cresça e se mantenha. Se eu sou bênção na vida dos meus filhos, eu oro por eles, eu abençoo eles, eu cuido deles, eu pago o preço por eles. Se eu sou bênção na vida da minha esposa, da esposa do marido, eu pago o preço para que isso aconteça. Se eu quero ser bênção na comunidade, ainda que os outros pisem em mim, que eu tente engolir esse sapo e ser bênção na vida da coletividade. Porque amar quem é fácil de relacionamento é gostoso. O difícil é amar quem tem bipolaridade. O difícil é amar quem tem esquizofrenia. O difícil é amar em quem você dá beijo e ele te bate. É difícil, mas é o que o cristianismo nos pede. Irmãos amados, nós amamos a Cristo, então vamos cuidar dos nossos irmãos, dos demais. Quem está forte, cuide daquele que está fraco. Quem está fraco, procure aquele que está um pouco mais forte. Mas esse momento é o momento de nós negarmos ao nós mesmos, negarmos a essa vaidade humana e voltarmos a prestar atenção que a igreja continua sendo a portadora da palavra da verdade. O mundo precisa da verdade, eu e você precisamos manifestar essa verdade. E se nós estivermos fracos, irmãos, nós não vamos conseguir manifestar essa verdade. Eu preciso de você, você precisa de mim, como diz a canção, e nós precisamos de Cristo até o fim. Manifeste para o mundo que Jesus continua sendo aquele que nos chamou, que nos guia, que nos deu a vida, o elo entre o homem e Deus, e que ele diz que se quisermos seguir a ele, precisamos negar o nós mesmos. E se alguém disser, mas é difícil negar, eu sei que é. Ele fez isso, nos mostrou como. Eu te ajudo, me dá a mão e vamos juntos a cada dia negar esse nós mesmos. Não é, a igreja ainda não é perfeita, nem será nessa terra, mas estamos caminhando, meus irmãos amados, rumo a uma nova terra, a uma nova Jerusalém. O velho homem quer tocar, o velho homem quer chamar. Apaga, manifesta o poder de Deus na sua vida todos os dias, para que isso seja apagado e você possa crescer em graça, sabendo a cada dia, Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem tenho seguido, o meu tempo nesta terra é curto, 80 anos no máximo, 70, 80 anos, não sei, o que eu sei é que eu quero ter a minha cabeça voltada para as coisas do céu, e que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, e de coração, irmãos, o que eu prego hoje, nem posso dizer uma pregação, não expus quase nada do que até às vezes o que eu queria. É apenas uma devoção rápida que nós fizemos aqui, mas que de verdade pulsa dentro do meu coração, e eu quero que pulse dentro do seu. Irmãos, a vaidade do mundo, como já dizia o sábio, a vaidade do mundo nada é do que vaidade. Se você não aprender a negar o si mesmo, irmãos, você não vai conseguir nem envelhecer saudavelmente. Eu digo isso para mim. As pessoas que conseguem envelhecer com saúde e serenidade são as pessoas que negam o si mesmo. Porque quando a gente não nega o nós mesmos, nós não aceitamos que estamos envelhecendo. E como é gostoso, irmão. Por exemplo, o nosso pastor, o pastor Edson. Eu vejo tanta gente empoderada, endinheirada, que às vezes está perto dele, ele não está nem aí. Ele quer estar lá com os pobres, com os simples. Isso é cristianismo. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido isso. E tenho aprendido com o mestre também. Jesus mostra isso nos evangelhos. Se aproxime dos humildes, dos simples. Busque devoção com esse povo. Porque no meio dos ricos e poderosos está a vaidade. Que Deus mande muito dinheiro para a obra dele, para as missões, para fazermos o trabalho dele, mas que esse dinheiro nunca entre no coração do homem e da mulher de Deus, porque senão perderemos o negue-se. E aí vamos ficar com, só quero alguns versículos que valem, os outros, né, são pessoas seletivas, elas selecionam alguns versículos, os da vitória, os dos perseguir os inimigos, os dos matei, agora quando vem o negue-se, a cruz, não, esses versículos a gente passa, não, que Cristo possa ser o elo entre você e Deus, e a minha oração é que os olhos carnais caiam e os olhos espirituais abram para compreendermos as coisas do céu. Pai, te bendizemos na beleza da tua santidade
Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Tu nos destes vida, meu Deus amado, pela graça nós somos salvos. Isso é dom do Senhor, não vale dinheiro. Isso não é comprado, isso não é, meu Deus amado, porque merecemos, não é porque buscamos em si, não, Pai. Não depende do homem, simplesmente, Pai, querer isso, é o Senhor quem dá. E o Senhor nos deu salvação, estando nós mortos, meu Deus. Portanto, esta noite nós te louvamos, e que esta mensagem da igreja continue sendo anunciada aos quatro cantos, meu Deus, independente, meu Pai, das lutas e das circunstâncias, que a vaidade do homem, que a carnalidade do homem, que o desespero, que a angústia, que a tristeza, que nada impeça que a mensagem da salvação, da graça da salvação em Cristo, Pai, seja perdida. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que as nossas vidas sejam totalmente tomadas pelo Teu Espírito para compreendermos as coisas do alto. Ensina-nos a viver, ensina-nos a contar os nossos dias. Deus amado, nós Te amamos. Vamos cantar essa última canção e diga isso ao Senhor. Você tem uma canção, irmão, para nós? Vamos cantar essa canção. Fala isso para Jesus essa noite. Senhor, eu Te amo. Tu sabes que eu Te amo, Senhor. Me ensina a viver. Me ensina a contar os meus dias, me ensina a compreender os momentos de angústia, os momentos de tristeza, me ensina a saber que em todos os momentos Tu estás comigo, Senhor. Em todos os momentos o Senhor está conosco. Vamos dizer ao Senhor que nós amamos.